E hoje o programa é absolutamente dedicado à síndrome de Down, à questão da síndrome de Down. E para conversar um pouquinho sobre esse tema, para começar o nosso papo aqui no Conhecer e Aprender, eu convidei o senhor Omar, que é o presidente da APADAN, que é a Associação de Pais e Amigos dos Down no Amazonas. Senhor Omar, mais uma vez, seja muito bem-vindo a Conhecer. Boa tarde, Durval. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, onde a gente possa estar falando sobre a APADAN, sobre a síndrome de Down e outros assuntos relacionados. Sem dúvida. Seu Omar, eu queria lhe perguntar uma coisa. No nosso último encontro aqui, a gente falou um pouquinho sobre as dificuldades que se tem, os pais, sobretudo, dentro das escolas, para se conseguir uma vaga. Existe uma problemática em relação à educação e nós sabemos que a questão do estímulo é talvez o melhor remédio, se a gente pode dizer assim, para as crianças com síndrome de Down. O que melhorou de lá para cá, senhor Omar? Durval, realmente, a estimulação precoce é o melhor projeto que tem para uma criança com síndrome de Down, né? Então, quanto mais estimular precocemente essa criança, mais rápido também vai se desenvolver. Então, a gente apesar da última conversa para cá, muita coisa ainda continua da mesma maneira, principalmente relacionada à educação. Nós continuamos tendo problemas com escola se recusando a fazer matrícula de criança. Como eu estava te falando, nós estamos com uma associada que a filha dela, ela foi chamada na escola, que o MEC quer adiantar a menina para a 4ª série. Quando ela chegou lá, não foi nada, ela foi atrás, não era nada do MEC. É a escola que está criando problema para ela tirar a filha dela da escola. Nesse caso específico de tirar uma menina que está no 2º ano para o 4º, é isso, né? É. O que eles alegam? Não, eles estavam alegando que era o MEC, mas só que ela chegou lá, né? Ela chegou aí no MEC, mas não é o MEC. Não, aí depois não faz sentido, né? a coordenadora da escola resolveu abrir o jogo e disse, não, é nós que estamos querendo mudar ela de série para que você tire ela da escola. Agora, infelizmente, nessa hora você não está preparado para receber uma bomba dessa e você não grava. E o pai já é fragilizado com essa situação toda, né? Então, ela já teve problema também numa outra escola, né? Qual a idade da criança? Tem 10 anos. Então, como eu falei para ela, agora a gente vai ter que correr atrás lá na OAB, que tem um setor lá para atender pessoas com deficiência, né? Tem um núcleo lá, que inclusive é com a doutora Nancy Segadilha, e nós vamos ver quais as providências que a gente vai tomar com relação a esse assunto, se realmente se concretizar isso aí. Entendi. Porque, inclusive, é crime da cadeia de 2 a 4 anos. Essa era a minha próxima pergunta, né? Existe um respaldo jurídico para isso, exatamente, né? Para isso, desde 6 de janeiro de 2016, que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que protege essas pessoas com deficiência, e num dos artigos lá, que fica entre o 24 e o 30, que é a parte que cuida da educação, ele fala lá que o gestor da escola ele pode pegar de 2 a 4 anos de cadeia, né, por negar matrícula ou qualquer coisa que ele faça contra a pessoa com deficiência. É muito triste, então, isso é lamentável. Tem que correr atrás, infelizmente, né? A gente, apesar de toda essa informação que a gente tem hoje em dia, a gente ainda encontrar essa situação. Tem outros 2 pontos ainda sobre essa questão da educação que eu queria tratar com o senhor. Daqui a pouco nós vamos receber uma coordenadora de uma escola e vamos ver qual é a percepção dela em relação a isso. Mas eu ouvi dizer que algumas escolas, inclusive, estão estabelecendo cotas, ou seja, limites máximos de quantidade de alunos. Isso absolutamente... Olha, inclusive até pesquisei aqui, Durval, na lei da educação, a lei que fala das diretrizes básicas da educação, outros artigos que eu procurei, na própria lei brasileira de inclusão, em nenhum lugar existe um limite para a quantidade de pessoas com deficiência dentro de uma sala de aula. O que existe de 2011 para cá é uma limitação de quantidade de alunos por sala de aula. Por sala, e não por escola. De alunos. E não é de pessoas com deficiência. É de alunos normais numa sala de aula. Entendeu? A sala de aula devem ter, no máximo, dependendo da série, 35 alunos dentro de sala de aula, no máximo. Entendi. Então, eu mesmo já sofri, em 2013,
Minha filha foi recusada a matrícula dela em 5 escolas aqui em Manaus. 5 escolas? 5 escolas aqui em Manaus, e escolas de nome, escola que inclusive... Todas as escolas particulares? Todas particulares, inclusive teve escola que se dizia pioneira na inclusão escolar. E o que eles alegaram? Alegaram, justamente uma das alegações é que não tinha vaga porque já estavam com a cota preenchida de pessoas com deficiência. E eles incluem nesse pessoas com deficiência os hiperativos, pessoas com déficit de atenção. Então, isso aí, na lei, não é pessoa com deficiência. Né? E eles incluem isso aí justamente para... Eles contabilizam como sendo. Exatamente, eles contabilizam justamente para evitar de estar colocando pessoas com deficiência numa sala de aula. É muito complicado isso. E uma outra situação também que o senhor já mencionou para mim anteriormente, que é a questão de que algumas escolas acabam, inclusive, admitindo os alunos, porém cobrando taxas extras. Isso não faz sentido também, né? Também não. A Lei Brasileira de Inclusão, ela proíbe essas cobranças dessas taxas extras, né? Inclusive, com essa mãe está acontecendo isso, ela está pagando R$ 1.200 para um profissional para estar funcionando dentro da sala. Isso fora a mensalidade, não? Fora a mensalidade. Nossa. Mas como ela tem interesse da filha estar na escola, ela está pagando. Eu disse para ela que isso é errado, não tem como. Nossa principal preocupação aqui no Conhecer, nesse momento, é saber que existem pais, mães que têm em casa crianças com síndrome de Down e que já tem a questão do preconceito, né? Um preconceito absolutamente ridículo, mas que esse tipo de problema cria, eu diria, mais um obstáculo para que essas crianças se desenvolvam dentro do tempo delas, né? Exatamente. E o que elas precisam é só de um tempo a mais, mas elas conseguem se desenvolver. A gente tem muitos casos, eu já trouxe muitos casos para a gente, de pessoas que chegaram à faculdade, se formaram. Nós tivemos recentemente, se eu não estou equivocado, o caso de uma professora com síndrome de Down e que houve uma desembargadora... A Débora Seabra, inclusive a minha amiga me dou com ela, com a mãe dela inclusive é fundadora da Federação Brasileira de Síndrome de Down, né? O que aconteceu com ela? O senhor pode rapidamente explicar para a gente? Aquela desembargadora lá do Rio falou, né, que um absurdo... Nas mídias sociais, né? Exatamente, nas mídias, inclusive a federação está processando ela, que era um absurdo. Ela queria saber o que aquela pessoa com síndrome de Down, que dizia que era professora, ensinava o que e para quem, né? Então, e no final ela ainda diz, espera aí que eu vou bem ali me matar e já volto. Quer dizer... Então, é uma desinformação, uma discriminação total. Eu acho que isso transcende a desinformação. Acho que isso é ignorância e, assim, no melhor sentido, eu poderia dizer que isso é uma falta de caráter e de humanidade mesmo, né? Com certeza. E hoje, Doval, segundo os dados que a federação fez agora em janeiro, depois de alguns vestibulares, hoje nós temos 58 pessoas com síndrome de Down fazendo faculdade. Não é? E alguns já estão fazendo a segunda faculdade. Ou seja... Então, tudo é uma questão de oportunidades. Claro, né? Sem dúvida. Tudo é uma questão de oportunidade. E a gente sabe que você dando oportunidades, essas pessoas vão em frente como qualquer outra pessoa normal. Né? Sem dúvida nenhuma. E você tem que aproveitar e explorar as habilidades que eles têm. Por exemplo, a minha filha tem 17 anos. Ela adora dançar. Então, é através da dança que ela já ganharam, parece que prêmios, não é isso, senhor Amaro? Já, no final do ano, a gente tem um grupo, são 4 meninas que fazem a apresentação de dança do ventre. Inclusive, ano passado, elas se apresentaram durante o Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, em Maceió. No final do ano, teve um evento da Prefeitura, aqui ali no Santo Antônio. E elas ganharam, foram uma das ganhadoras lá do prêmio lá no final das apresentações, né? Muito bacana. Então tudo é uma questão de estímulo, oportunidade, estimular e você aproveitar também e explorar aquilo que eles... As potencialidades. As potencialidades que eles têm. Muito legal. Olha, senhor Mário, a gente vai para um rápido intervalo, mas o senhor vai continuar aqui conosco e a gente volta já já falando um pouquinho mais sobre síndrome de Down.